tarde. Estão ouvindo? Testando. Vamos lá. Vou pegar o passador aqui. Vamos falar de um outro tema agora nesta tarde, mas também relacionado a outras falas que nós já fizemos aqui. Na abertura do evento, no dia de ontem, fizemos um panorama geral dos RPPS no âmbito Brasil e alguns recortes aqui do estado do Espírito Santo. Na parte da manhã, para quem acompanhou, fizemos uma apresentação, uma abordagem específica sobre a certificação profissional, sobre a profissionalização profissional dos profissionais dos RPPS, dos dirigentes, dos conselheiros, dos membros de comitê de investimentos e dos gestores de recursos. E agora, hoje à tarde, no nosso painel de agora, nós vamos falar sobre o Progestão, avanços estratégicos na governança dos investimentos. Certificação do Progestão é uma certificação institucional. Ela é da organização em si. Temos a certificação profissional, que é da pessoa, daquele profissional, seja ele dirigente, conselheiro, membro de comitê, e agora estamos aqui abordando uma certificação da entidade, da organização, que é a certificação do Progestão, a certificação institucional. E alguns avanços estratégicos na governança dos investimentos também. Não iremos tratar aqui do detalhamento do impacto desta nova resolução, que trata especificamente dos investimentos, que é a resolução 5272, que vai ser detalhada no dia de amanhã pelo nosso colega Ciro, que vai abordar limites, novas regras, mas aqui a gente vai falar o específico do Progestão e como ele está alinhado nessa estratégia de governança relacionado aos investimentos dos recursos dos regimes próprios, que tem finalidade pública, e sabemos também que a Lei 9717, que é a nossa lei referência dos regimes próprios, estabelece lá no artigo 6º que as aplicações, os investimentos, os recursos dos regimes próprios devem ser aplicadas de acordo com o que determina o Conselho Monetário Nacional. E hoje a resolução vigente é a resolução 5272. E onde entra o Progestão nesse processo de governança e de investimentos? Tem um papel fundamental e mais à frente a gente vai falar um pouco disso. Progestão especificamente, ele foi construído há alguns anos, Você já deve ter ouvido falar muito do Progestão, desse programa de profissionalização e modernização dos regimes próprios. Ele já tem mais de uma década e foi construído a várias mãos. Nasceu no âmbito do CONAPREV, do Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios, e foi sempre discutido e construído por vários atores, representantes do Ministério da Previdência Social, representantes dos entes federativos, representantes das associações representativas dos regimes próprios, e ele foi crescendo e se aperfeiçoando ao longo do tempo. Tanto que hoje nós já estamos numa versão denominada versão 4.0 do manual desse programa, que é o Progestão. Em relação a esse programa, o que a portaria 1467 estabelece? Qual é o objetivo, com que esse Progestão foi construído? Então, resumidamente, ele tem por objetivo, e é o que está previsto lá na portaria 1467, que é essa portaria que tratou da atualização e consolidação dos atos infralegais relacionados aos regimes próprios de previdência social. Lá no artigo 236 estabelece que o Progestão tem por objetivo incentivar os regimes próprios a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária,
ampliar o controle sobre os ativos e sobre o passivo também, né, o que tem para investir e o que tem também a ser pago pelos regimes próprios. Fortalecer a transparência, né, a divulgação das informações, dos dados públicos, então fortalecer a transparência também é o objetivo do Progestão, e melhorar o relacionamento com os segurados e com a sociedade, né, então melhorar essa governança, dar transparência dos atos, dos atos que são emanados pelos regimes próprios, e ter uma melhor interação também com os segurados dos regimes próprios, para que ele se aproxime mais do seu próprio regime. Falamos na parte da manhã, quem acompanhou esse painel, que muitas vezes o RPPS tem alguma dificuldade, inclusive, de que tenha servidores do próprio regime interessados em participar dos colegiados, dos conselhos deliberativo e fiscal. E aí as ações do Progestão, que incluem entre as ações de educação financeira e previdenciária, por exemplo, e aí acaba tendo uma proximidade do servidor no seu regime próprio. E aí, consequentemente, ele vai participar mais ativamente, né? Caso ele já venha integrar um conselho, ele vai ter uma participação mais ativa, e caso ele ainda não participe, essas ações de educação previdenciária, especialmente, vão acabar atraindo ele para uma maior proximidade com seu regime próprio. Esses são os objetivos previstos, então, na portaria 1467. Esses dados aqui, tá, esses números foram os que nós apresentamos no dia de ontem, quando trouxemos um panorama geral aqui dos regimes próprios do Estado do Espírito Santo. E aqui no Estado nós temos 35 regimes próprios, né? O Estado e mais 34 municípios. E até o momento nós temos 10 RPPS que têm a certificação do Progestão. Um deles está no nível 1, 8 deles nível 2, e tem um RPPS que está no nível 3 do Progestão. E tem 8 RPPS que já fizeram a adesão, mas que ainda não obtiveram a certificação, mas que estão nesse processo, seja ele de contratação da entidade certificadora, ou no processo de organização das ações internas para o seguinte ter a certificação. Então, são 10 já certificados e 8 que já fizeram adesão, mas ainda não têm uma certificação. Em âmbito Brasil, nós estamos com 316 RPPS certificados e mais aproximadamente 400 que já fizeram adesão. Mas estamos vendo uma procura muito grande, né, de RPPS que estão buscando a certificação do Progestão, até por conta agora da publicação, né, da edição da Resolução 5272, que deu uma importância maior para esse instrumento de governança dos regimes próprios. O Progestão também vem caminhando para uma atualização, né, vem sendo discutidas sempre regras de aprimoramento. Na última versão 4.0 foram estabelecidas quantidade de ações fixas para cada nível. Então, o Progestão ele é construído em cima de 3 pilares: controle interno, governança corporativa e educação previdenciária. E dentre esses três critérios que ele está baseado, ele possui 24 ações. Então, são 24 ações que o RPPS precisa demonstrar para conseguir obter uma certificação no maior nível, que é o nível 4. Mas se ele quiser ter uma certificação, ou se no momento ele só conseguir ter uma certificação no nível 1, então ele precisa ter pelo menos 18 ações. Nível 2, 20 ações. Nível 3, 22 ações. E para o nível 4, então, que é o máximo, ele precisa cumprir com todos os critérios.
foi estabelecido também, recentemente, muito recentemente, uma regra transitória para incentivar novas adesões e certificações ao Progestão. Essa regra transitória, ela traz alguma possibilidade ainda do ente não cumprir com todos os critérios que são necessários, né? Então, para o nível 1, ele precisa cumprir pelo menos 13 das 24 ações que são essenciais, e o número mínimo hoje, né, atual, que a gente viu agora há pouco, são 18. Né, 18 para o 1, 20 para o 2, 22 para o 3 e 24, que é o nível máximo, 24 ações. Mas foi estabelecida uma regra de transitória para estimular novas adesões e novas certificações também. Então, aproveitem essa janela também de oportunidades, né, que foi dado, né, tendo esse incentivo para que mais RPPS venham buscar e alcançar a certificação, e depois eles vão ter o desafio de manter, né, e até aperfeiçoar esses critérios, porque quando for necessário uma nova certificação, ele já tenha mais ações cumpridas. E também está em discussão, no âmbito de um grupo de trabalho que foi instituído para tratar, né, discutir sobre a própria resolução, e a resolução do Conselho Monetário Nacional 5272, e até no âmbito da comissão de certificação do Progestão, que tem uma comissão própria, está sendo discutida então uma regra transitória também para auxiliar ainda mais os regimes próprios para que eles venham obter a certificação institucional do Progestão. Então, essa proposta, que ainda precisa ser submetida, né, à nossa consultoria jurídica, nosso secretário, mas essa proposta está sendo construída considerando a própria certificação profissional, né, daqueles profissionais que estão à frente do regime próprio, e a regularidade de alguns critérios, não todos, mas de alguns critérios que são essenciais para uma emissão de um CRP, mas sem, né, desconsiderar a governança da instituição como um todo, não apenas a certificação profissional, mas também a certificação institucional, que é a governança da própria entidade, da própria unidade gestora. Essa regra transitória do Progestão, ela tem essa, né, que dá mais, atenua um pouco mais a regra e não exige que sejam cumpridos todos os critérios. Ela tem validade de 1 ano. Tá? Esse prazo já está contando. E ela pode ser utilizada por quem? Para o RPPS que ainda não está certificado e venha a obter uma primeira certificação, e também para o RPPS, então, né, se ele quer aumentar de nível, também vai poder, mas apenas uma vez. Então, pode ser utilizada uma vez essa regra. O porquê de uma vez? Que embora a certificação institucional tenha prazo de 3 anos, se você obtém hoje uma certificação nível 1, você não precisa ficar 3 anos com ela para só depois de 3 anos avançar de nível. Se você vê que uma das ações que você não conseguia cumprir naquele momento, venha conseguir cumprir, daqui a 3 meses, 4 meses, você pode passar por um novo processo e obter uma certificação nível 2, independente do prazo daquela validade da certificação. Aí vocês vão já alcançar uma certificação mais elevada. Então, essa regra transitória é muito importante, tá? Que vocês tenham esse conhecimento. Para quem na gestão e transparência, quem acompanhou ontem a palestra de abertura, 97% dos regimes próprios aqui do Estado na gestão e transparência. Ou seja, vocês encaminham as informações dentro do prazo, de forma regular. Então, para quem no ISP, nesse critério,
15 ações das 24 já vão ser possível vocês alcançar o progestão no nível 1. Né? Então, a possibilidade daqui, né, desse ambiente, que a maioria é de regimes próprios aqui do Estado, que tem 97% com eles nota A nesse critério, com 15 ações já vai conseguir o progestão no nível 1. 17 ações das 24 já vão conseguir se certificar no nível 2. Então aproveitem também, né, busquem o conhecimento dessa regra, porque para esse público aqui especialmente, né, que a maioria, a grande maioria é de RPPS aqui do Espírito Santo e que tem notas, quase a totalidade, né, com nota A nesse critério, gestão e transparência, é uma janela muito boa de oportunidades para quem ainda não tem a progestão e para quem desejar elevar ainda o seu nível. Né, nós vimos aqui que tem 8 com progestão, né, nível 2. Então, esse 2, se quiser elevar, também pode fazer uso dessa regra. Tem 1 no nível 1, se ele quiser elevar, pode fazer uso dessa regra. E quem não tem certificação, especialmente, né, para entrar nesse programa e já conseguir uma certificação do progestão, utilizando-se dessa regra transitória que vai ficar valendo por 1 ano. Tá? Então, muita atenção, pessoal. Isso aqui é muito importante. É uma regra que foi construída lá pela comissão, né, discutida internamente, está dentro, né, dos parâmetros da legalidade. Então, é uma janela de oportunidades muito boa para quem ainda não está no programa obter a certificação. Lembrando que a portaria, né, a norma do Ministério estabelece um percentual máximo de taxa de administração, de custeio, para custeio das despesas da unidade gestora. Folha de pagamento, energia, computador. E a portaria também estabelece que para as despesas de certificação, tanto a certificação profissional quanto a certificação institucional, é possível que a unidade gestora gaste 20% a mais, né, daquele limite fixado lá da taxa de administração. Então, vocês também podem fazer uso desse limite adicional para custear despesas do progestão e da certificação profissional também. Estou falando isso que atendi há pouco um ente federativo ali, um RPPS, que estava falando da dificuldade financeira, né, de custear, que já estava no limite, considerando, né, as despesas que a unidade gestora tem e o limite máximo da taxa de administração. E aí lembramos também esse RPPS que para as despesas de certificação institucional e profissional pode ser acrescido em até 20%. Né, para custear despesas, então, dessas certificações. Então, 13 ações que são essenciais, né, mais de divulgação, manualização, que contribui mesmo com a organização interna, essas continuam fundamentais. Né, mas esse 15 ali, né, que quase a totalidade aqui, é um incentivo muito bom, tá? Muito bom que a gente viu, então, que 97%, somente um não se enquadraria nessa regra de poder se certificar, então, nível 1 com 15 critérios atendidos, nível 2, 17, nível 3, 19 e nível 4, 23 ações. Ainda do progestão, acesso a ativos de maior risco e complexidade aos RPPS que comprovarem a adoção de boas práticas de governança. Aí a gente volta aqui, né, agora especificamente, que também é o tema aqui desse painel, da resolução 5272, que é o assunto que está, né, amplamente falado, né, a gente conversou no almoço, vem conversando nos painéis e também nos corredores. Então, a resolução, sim, veio, né, nesse sentido e valorizando cada vez mais o progestão e valorizando cada vez mais essa governança. E
o alcance de alguns ativos, né, algumas modalidades de investimentos, alguns percentuais de modalidades de investimentos ficam atreladas ao RPPS demonstrar que sim, que adota boas práticas de governança. E aí o Conselho Monetário Nacional, quando da elaboração dessa norma, entendeu o seguinte: sim, para alcançar os ativos ou percentuais maiores em alguns ativos, os RPPS precisam comprovar que sim, tem melhor governança, tem uma boa governança, tem uma governança estruturada. E como vai demonstrar isso? Aí o Conselho Nacional estabeleceu em resolução que ele vai demonstrar isso com o Progestão, com o Programa de Certificação Institucional. Ele vem, então, com uma visão, né? O Progestão, no âmbito desse comitê que eu falei para vocês, que tem uma comissão de vários atores, entes federativos, Ministério da Previdência Social, entidades representativas do segmento, tribunais de contas, ele vem caminhando sempre para o aperfeiçoamento desse programa e também com uma visão inclusiva, né? E as regras de transição têm demonstrado isso. Né? A gente viu agora há pouco uma regra de transição que tem por objetivo estimular novas adesões e novas certificações, visando, né, com essa visão inclusiva, para que tenhamos mais RPPS que venham a aderir ao Progestão e que tenhamos mais RPPS certificados ao Progestão. Consequentemente, que tenhamos mais RPPS adotando boas práticas de gestão previdenciária. A gestão, então, como eu falei, ela é compartilhada, né? O que se estabelece no manual do Progestão é discutido com todo o segmento. Lembrando que a vinculação, né? A menção do Progestão, a consideração do Progestão no âmbito da aplicação dos recursos previdenciários, ele já vem desde 2018. Claro que numa outra previsão, né? Como era antes. Quem tinha o Progestão poderia alcançar percentuais diferenciados em algumas modalidades de investimentos. E a resolução de agora já vem em outro sentido. Para você alcançar determinadas modalidades de investimentos, você tem que ter o Progestão. Então, essa a grande diferença da resolução atual. Mas o Progestão já é conhecido pelo Conselho Monetário Nacional há muitos anos. Estamos falando de 2018, né? Então, já há pelo menos 8 anos, ele já é considerado na resolução que o Conselho Monetário Nacional edita e que trata dos investimentos, dos regimes próprios. E ela foi criado um grupo de trabalho em 2024, né, que também contou com a participação de vários atores do segmento, associações representativas, e à época também teve um GT, né, e foi utilizado essa visão do Progestão de que somente quem tivesse o Progestão poderia investir numa modalidade de investimentos, mas não era para todo, a regra geral para tudo, né? Era só para fundo exclusivo. Mas a regra já tinha sido discutida lá naquele momento, só que unicamente para fundo exclusivo. Quem desejar aplicar em fundo exclusivo teria que ter Progestão. Mas a resolução veio, então, e pegou essa regra, né, por modelo, vamos dizer assim, e acabou destinando quase todas as modalidades diferenciadas de investimentos que dão em títulos públicos, condicionada a ter a comprovação de boas práticas de gestão, e é o Progestão esse instrumento que comprova essas boas práticas de gestão. E a resolução, então, 5272 previu, né, um olhar mais aprofundado e profissional dos investimentos. Por quê? A partir do momento que ela traz como condição para aplicação em recursos em modalidades de investimentos que não em título público, ela está dizendo, né, o seguinte:
precisa ter uma gestão organizada, profissional, adotando boas práticas de gestão para então alcançar aquela modalidade. Então, podemos ter duas visões aqui, que a resolução restringiu os investimentos, as aplicações, os recursos previdenciários, mas também podemos ter uma outra visão. Não, ela não restringiu, ela disse o seguinte: alcança essas modalidades quem demonstrar boas práticas de gestão. Né? Então, do ponto de vista, assim, não pode aplicar ou pode aplicar desde que você demonstre que comprovou, né, que adotou, sim, boas práticas de gestão através da certificação institucional. Aqui os tipos de ativos e aplicações diretas por RPPS, de acordo com cada nível do Progestão, e a gente não vai detalhar as modalidades agora, porque vai ser tema de uma palestra específica no dia de amanhã, mas aqui é cada modalidade de acordo com o nível. Né? Então, a gente viu que 100% título público, né? Aí não precisa ter. O título público é o que não está condicionado a ter um progestão. Mas aí outras modalidades de acordo com cada nível do progestão. Tem algumas que vocês só alcançam com o nível 2 do progestão. Tá? Então, esse quadro aqui está específico, vai ficar para vocês depois. E cada modalidade de ativo vai ser detalhado amanhã no painel específico. Mas aqui dá para ter uma visão do que a gente vem falando, né, no decorrer dessa palestra, de como a resolução tratou a certificação profissional. E tem por objetivo comprovar que vem sendo adotadas boas práticas de gestão profissional naquela unidade gestora de regime próprio. Então, ela traz a reflexão no seguinte: você assume o risco se você tem uma estrutura organizada, se você tem governança interna. Então, tendo a governança interna, você pode assumir aquele risco além dessas outras modalidades. É nesse sentido que o Progestão foi inserido na Resolução 5272 do Conselho Monetário Nacional. E o que mais a resolução trouxe de mensagem sobre as aplicações dos recursos previdenciários? E além disso, além de todo o impacto que a resolução 5272, que nós sabemos que teve no segmento, né, porque o segmento não estava preparado, né, com a própria certificação, não estava preparado com essa condição, né, que agora a resolução está pondo para que sejam alcançados novas modalidades de investimentos, mas que para isso fica condicionada ao progestão. Então teve um impacto, a gente sabe que teve esse impacto direto nos regimes próprios, né? E também a própria resolução trouxe obrigatoriedade para o Ministério da Previdência Social, mais diretamente para a comissão do progestão, que é aquela comissão que a gente viu que tem uma participação colaborativa, né? Ministério da Previdência, entes federativos que são escolhidos pelo próprio Conselho Nacional dos Regimes Próprios, tribunais de contas, as associações, e a resolução veio e trouxe também uma obrigatoriedade para o programa Progestão, né? E trouxe lá no artigo 6º da resolução, no parágrafo 4º, estabeleceu ainda mais ações a serem previstas como condição para os regimes próprios obterem a certificação profissional. Então vejam o quão importante é vocês utilizarem também da regra de transição hoje posta, que o programa Progestão ainda não está adequado a essas obrigações atuais, mas em breve vai ser, e hoje está valendo a regra de transição, ainda não contemplando isso, mas vai ter que contemplar também. E aí os RPPS vão ter que se enquadrar para que venham obter
a certificação institucional. Mas ainda assim, né, para chamar a atenção para vocês, assim, aproveitem essa janela de oportunidades da regra de transição que a gente viu anteriormente, para que quem ainda não tem a certificação institucional do Progestão possam alcançar essa sua primeira, e quem já tem, se quiser aumentar o nível, também é uma ótima oportunidade. E a resolução, então, estabelece que o programa de certificação institucional de que trata o parágrafo 3º, que é o que está previsto nesse mesmo artigo, deverá contemplar, entre outros aspectos, o aprimoramento contínuo da gestão de investimentos, especialmente quanto à eficiência, segurança, prudência, diligência, transparência e governança. Os padrões reconhecidos no mercado financeiro e de gestão de recursos, visando a mitigação de riscos e promoção de elevados padrões éticos na conduta das operações. Definição de critérios para análise, credenciamento, alocação de recursos e contratações baseado em requisitos técnicos e de forma independente, conforme previsto na resolução. Eficiência dos procedimentos técnicos, operacionais e controle das aplicações. Capacitação continuada das pessoas de que trato, disposto na própria resolução, que é o gestor de recursos e membros do comitê de investimentos. Então, o manual do Progestão vai ter que ser adequado a esses requisitos, porque a resolução está impondo isso. E a Lei 9717 estabelece que os recursos dos regimes próprios devem ser aplicados na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional vem e estabelece essa condição. E agora, qual é o próximo passo? O manual do Progestão se adequar a esta regra. E é o que está sendo iniciada a discussão, né? E ainda não está atualizado, mas está já em análise para atualizar esse Progestão. E o que mais a resolução trouxe? Né? Porque a gente tem ciência, né, reforçando, né, desse impacto que teve nos RPPS, dessa mudança de paradigma da visão da resolução, de como era e de como é agora, né, que impactou, que colocou como condição para a gestão. Mas a gente também não pode esquecer de debater, refletir sobre outros pontos que a resolução trouxe. Né, além, claro, das modalidades possíveis, percentuais possíveis e as condições para alcançar aquela modalidade. E aí, no artigo 1º da resolução, estabelece algumas diretrizes a serem seguidas pelo segmento dos regimes próprios. Então, devemos observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação e transparência. Então, a resolução já impõe essas condições. Está tudo lá no artigo 1º da resolução. Exercer atividades com boa-fé, lealdade, diligência, tempestividade e prudência. Zelar por elevados padrões éticos. Adotar as regras, procedimentos e controles internos observados, a política de investimentos vigentes, e lembrando que a política de investimentos ela é aprovada pelo Conselho Deliberativo anualmente, né, e se tiver alguma alteração no decorrer do ano, também tem que ser submetida ao Conselho Deliberativo para aprovação. A natureza pública do regime e dos recursos dos regimes próprios, que ela tem natureza pública e está prevista na Lei 9717, a natureza pública desses recursos. Os princípios de segurança, proteção, prudência financeira, que estabelece também de forma expressa a Lei 9717 e também o artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Realizar com diligência a seleção, o acompanhamento e a avaliação de prestadores de serviço. Isso é o que a resolução também impõe. Então é muito importante vocês lerem a íntegra da resolução e tudo que nela prevê. Né? Isso que a gente está citando aqui está lá no artigo 1º da resolução.
comprovar experiência e conhecimento técnico, também previsto na resolução de observância obrigatória a todos os regimes próprios por imposição do artigo 6º, parágrafo 4º, inciso 4, da Lei 9717. Sobre o processo decisório, o que a resolução 5272 estabelece? Retorno, risco e retorno. Ela estabelece também de forma expressa que devem ser identificadas, analisadas, avaliadas, controlada, monitorado risco, custos e retorno. Quando possível, considerar também aspectos de ESG, tá? De forma expressa na resolução. Transparência, muito importante, pessoal, transparência que também é uma ação prevista lá nas ações do Progestão, mas a transparência, que também é um princípio, né, de direito administrativo. Obtenção de informações sobre custo dos ativos e remuneração dos prestadores de serviço e divulgação trimestral aos segurados. Então, vocês estão atentos a esse ponto? Vocês estão atentos a todo o texto da resolução? Porque aqui, de forma trimestral, os segurados. A resolução, ela foi publicada no final de dezembro. E já deu os 3 meses. E já estão observando, já estão divulgando, já estão dando transparência, fazendo chegar aos segurados essas informações. Então, temos que ter esses pontos de atenção, né, e pontos no radar para não deixarem de cumprir a própria resolução. Conflito de interesses, capacidade técnica dos prestadores de serviço, é preciso verificar. Vedação de remuneração ou vantagens decorrente do ativo objeto de análise e de orientação. Também previsto na resolução 5272. Independência técnica, recursos separados do ente e gestão conforme a política de investimentos e o credenciamento independente. Né? Aqui no Estado, o que a gente acompanha, o recurso já é aplicado de forma segregada do ente federativo, né? Não tem essa mistura, mas a resolução vem e traz sim também essa mensagem, né, de que tem que ter essa independência. Compatibilidade das aplicações com prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras, resolução também traz. Segurança, operações diretas com ativo, intermediárias por instituições financeiras, S1 e S2, e propostas simultâneas a pelo menos 3 instituições. Então, está sendo feito também isso? A gente chama a atenção a esse ponto específico, volto na questão de transparência, porque está de forma expressa na resolução que tem que ser divulgado de forma transparente para os segurados, de forma trimestral, o custo. Então, vejam, já o prazo já está, né? Sendo que a resolução teve vigência dia 2 de fevereiro, né? Embora publicada ali em dezembro, né? Então, fevereiro, março, abril, né? Governança, definição formal dos participantes, atribuições, responsabilidades e limites de alçada. Então, estão organizando isso internamente no âmbito do Comitê de Investimentos, da Diretoria de Investimentos, gestor de recursos? Estão se atentando ao texto da resolução na íntegra? Registro, manutenção do registro de todos os documentos de suporte à decisão. Né? Então, optou-se por uma modalidade de investimento de uma instituição em detrimento de outra. Deixaram registrado em ata o que motivou aquela decisão. Então, a resolução traz esse comando, manutenção do registro de todos os documentos. Análise técnica, aporte de bens, direitos e ativos objetos de estudo transparentes de viabilidade econômica financeira. Resolução também prevê desta forma. Mensagem final, né? Vamos dar por aqui reforçando. Amanhã também teremos um painel sobre isso, detalhando mais as modalidades de ativos, né? Especificamente agora com a regra trazida pela resolução 5272, e também não podemos perder sempre o foco do nosso objetivo,
que para quem acompanhou hoje de manhã sabe que é a sustentabilidade dos regimes próprios, é a segurança, ele é público, né, está previsto, o recurso é público, RPPS é público, então temos que ter esse foco da sustentabilidade dos regimes próprios, de ter uma governança qualificada, decisões técnicas responsáveis, controle e supervisão de todo o processo. E a certificação profissional, né, que muitos aqui levantaram a mão, que já tem uma certificação profissional, ela também vem acompanhada de uma importância, de uma necessidade de uma certificação institucional, que é a governança, que é o fortalecimento da estrutura do regime próprio em si. Porque hoje o profissional está ali, está amplamente qualificado, mas ele pode sair. E aquele RPPS pode ficar desacolhido. E se tiver uma profissionalização institucional da estrutura segmentado, com manual, mapeamento, limites de alçada estruturado, transparência fortalecida, vai haver uma segurança institucional também na aplicação dos recursos dos regimes próprios. Muito obrigada.